retrospectiva da semana, 45ª semana. O que rolou na semana foram poucos vídeos, tem diminuído bastante, até por conta da demanda. Trabalhar em 2 estados, ainda aconteceu uma situação inusitada. Estou com o carro na oficina, logo não deu para cumprir tudo, fica muito difícil. Abrimos com o vídeo. Abelha-limão não é um bioindicador, não é problema. Eu falava isso e falo, já tem mais de 5 anos. Isso é observando, com que é material de trabalho no dia a dia. Olha, tem predadores, as relações ecológicas é tão complexa e tudo, mas aí tem a questão do estudo de evolução. Dentro do estudo de evolução, o Darwin, mas aí entra um monte de gente da crendice, não acredita que nada evoluiu, e aí fica um monte de ideias da teoria da conspiração, essas coisas todas, na verdade, não consegue enxergar o que é realidade. Ele dizia o seguinte, que a observação entre as observações, qualquer espécie, somente as espécies têm reprodução sexuada, reprodução gâmica, nasce muitos indivíduos, mas morrem muitos indivíduos. Os que ficam, eles não são iguaizinhos dos seus pais. Eles trazem informações genéticas, eles trazem um pool de genes, eles trazem uma série de características dos seus pais, mas não são iguais. E é provavelmente essa situação que levou à especiação, que leva aos processos de especiação. Especiação acontece. Eu já procurei, não encontrei mais um artigo científico publicado sobre uma espécie de roedor, e quando o Brasil, a Mata Atlântica era íntegra, eles tinham comunicação. E aí quando foi separado para o plantio de cana-de-açúcar, ficaram grupos separados, um ao sul de Pernambuco e outro, acho também mais ou menos, não sei, mas ao sul da Bahia, onde tem ainda vestígio de Mata Atlântica. E quando os cientistas, para surpresa dos cientistas, quando pegaram os animais e fizeram aí só no genoma, não é DNA que vai funcionar para entender, viram que eram espécies diferentes, que tinha ocorrido a especiação. Então a abelha-limão jamais, se ela fosse esse bicho tão tenebroso, esse bicho que destrói as outras abelhas, não faz sentido. Ela sim, ela é um cleptoparasita, mas não. Quando ela se encaixa na questão do ser bioindicador, porque ela só vai atacar as colônias das outras abelhas, outras espécies, colônias fracas. Isso é notório. Porque se fosse assim, ou seja, se um predador destruísse sua presa a ponto de eliminar, que é o que o pessoal tem dito, os mal informados, não haveria as outras abelhas. Isso que ela tendo em vista que ela é um predador nesse sentido. Isso isso se aplica a todos os predadores. Os predadores, na verdade, eles são importantes. Mas importantes sim. Eu, quando ensino meus alunos, eu tiro aquele conceito no livro, o predador, relação ecológica, classificada positiva ou negativa, relações ecológicas intraespecíficas, indivíduo da mesma espécie, interespecífica, indivíduo de diferentes espécies, positiva ou negativa. Não, eu faço uma ressalva, ou seja, eu chego lá e digo, olha, isso é importante, por quê? Porque o predador, o parasita, o patógeno, ele vai eliminar os organismos menos bem-sucedidos, ou na verdade, os mal-sucedidos, aqueles são fracos. Ele vai eliminar aqueles doentes e vai fazer com isso uma modelagem, tese, daquilo que é bom para a natureza, daquilo que é bom para a espécie. É assim que acontece. Cerrado, foi um vídeo que eu fiz, vou fazer já o segundo que eu faço, fiz falando da Amazônia, fiz do Cerrado, tem mais 4 biomas brasileiros, que são internacionais, por sua vez não estão apenas dentro do território brasileiro, mas fora também. Mas eu reportava o Cerrado brasileiro. E o Cerrado brasileiro corresponde a cerca de 22% do território nacional, ou seja, basicamente 1/4 do território nacional, que basicamente 50% é só a Amazônia. E aí vamos imaginar, aí mais ou menos 1/4 são os outros 4 biomas brasileiros: Pampa, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga. Caatinga dá em torno de 11%. A gente tem assim essa dinâmica para ver. Mas o fato é que eu falava
e explicava direitinho o que acontece ali. Não entrei em muito detalhe, coisa específica. E a dependência que outros, porque eles se tornam uma área de transição, por exemplo, se a gente pensar, a Caatinga ela é uma área de transição que ela está dependente diretamente, não indiretamente, do Cerrado Brasileiro, um pouco da Mata Atlântica, nem tanto, porque por conta do seu clima, mas somente da Amazônia, um clima tropical úmido. Então ele tem essa importância toda. E o Pantanal é dependência total, quase que total, diria, que do Cerrado, tá? Porque o que chove no Cerrado vai impactar positivamente ou negativamente, dependendo da quantidade, no Pantanal. A seca do Pantanal é consequência dos processos de degradação do Cerrado brasileiro. Temos que entender isso. Eu falava, foi um quadro que eu, na verdade, um vídeo que eu quis falar, que vai ficar quase como fosse um quadro, falando dos biomas brasileiros. São 6. Porque um dia um doutorzinho desses engomadinhos veio criticar, porque eu falei que o mangue tem cientista assim que é transformado em um bioma. Sim, qual é o problema? E ele não precisa estar contínuo, não. O Cerrado brasileiro ele não está só numa parte íntegra, não. Ele tem parte aqui, tem um espaço no outro e é outro bioma, no outro local ele vai ter outro espaço que é cerrado. Tem que entender isso. Jornal do ABC, nesse caso, foi a 43ª edição, e eu falei de adaptação, que o pessoal está pegando pesado, e também pus meio lá a questão dos venenos. Ninguém adapta nada, gente. É importante entender isso. A adaptação é da natureza. Se é que alguém adapta, alguém não, mas a adaptação é de Deus, não é do ser humano. O ser humano está se achando bambambam, está perdendo a noção das coisas. Ninguém adapta nada. Espécies biológicas não é a natureza que adapta. Aí vários processos podem se modelar. Então, foi nessa parte, nesse sentido que eu resolvi comentar nesse quadro. O outro foi perguntas e respostas do ABC, foi a 38ª edição. Eu falei também, mais uma vez, chamei aqui a atenção, o pessoal confunde xarope com garapa. Não, xarope tem que ter uma essência qualquer, ainda que seja pouco. E o xarope, você pode usar vários tipos, tem várias denominações. Pode ser não usar sequer água, usar só um mel com algum extrato de planta, normalmente. Mas o xarope é uma coisa tão tradicional, tão antiga. Aí o pessoal fala, tem me questionado. Só quis fazer, claro, falei de outros temas nesse quadro, mas foi isso. Praga, foi outro vídeo que eu chamei a atenção. E a coisa chegou a tal ponto, na verdade já é lei. Já foi até sancionada. Que trata pesticida. Gente, tudo que termina com sida, que não é a abreviação de aparecida, genocida, ecocida, herbicida, fungicida, carrapaticida, bactericida, terminou em sida, esse sufixo sida, ele mata alguma coisa. Então quando o cara está tratando como fosse bonzinho, cria todo um projeto, aí você vai ver quem são as figuras, já está imaginando, não. Aí aquela questão, mas ideologia. Não, minha ideologia é diferente, você já vê minha camisa, eu não tô ligado a nada disso aí que vocês defendem, eu estou totalmente alheio disso aí, alheio em tese, observando. Mas eu tinha que pontuar isso, quando tem um projeto de lei, foi votado assim muito rápido, porque tem a bancada, todo mundo sabe, a bancada do Congresso a gente sabe, nós não temos representantes do povo, de gente, de educação, de saúde, de artistas, de todo do que a maioria da sociedade, nós não temos representante lá. Nós temos lá uma bancada que não é o programa lá do Boninho, sei lá, de quem, esses caras lá, é o BBB, que é bala, na ordem de Bíblia e boi. Nós temos essa representatividade, nós não temos representante. Pega outra coisa que nós temos representantes lá, não temos. Por exemplo, até os grandes grupos corporativistas no Brasil, por exemplo, engenheiros civis, não tem representante lá. Médico, a medicina, os médicos mesmo, não tem representante. Você tem representante desses grupos. São grupos fechados com eles que banca tudo. Então, a questão pesticida, se a gente for lá, aí eu pegava lá a palavra de praga, que pesticida tem uma correlação, não são iguais, não são sinônimos, mas é uma coisa interligada com a outra. Praga, ainda lá pelos hebreus, a palavra hebraica, quer dizer
destruição, algo que mata, algo que destrói tudo, aí mostra aquele limite que chegamos. Pesticida é suave, ou seja, para muita gente está sendo uma cantiga de niná que está lá tocando os tímpanos. Só para a gente imaginar que ponto chegamos. O mais estranho de tudo isso é ver uma conjuntura de blogueiros demitidos dizendo que são cientistas, mas são CEO do agronegócio, nada contra. Mas esse agronegócio, ele não, primeiro, nem não salva nada, é mentiroso, ele não está alimentando o povo brasileiro e não está alimentando de fato o povo do mundo. Pesquisa lá quantos litros d'água o cara gasta para produzir 1 quilo de carne. Agora, pesquisa lá quanto é para produzir 1 quilo de feijão, 1 quilo de carne de peixe, 1 quilo de carne de galinha, o que é mais viável, mas não vai. Então, se você for discutir com esse pessoal só tem orelhas separar a cabeça separar as orelhas. Uma realidade, não é crítica, não, é a verdade. Didaticamente, multiplicação de abelhas foi o nosso último vídeo, que eu falo ali, mostra uma coisa bem simples, não tem enrolado, a caixa é simples, a caixa Santos é a única, exclusivamente igual à caixa Langstroth, só tem ela no mundo com as dimensões do jeito que ela é. Não foi porque eu peço ser diferente de ninguém, não, é porque eu observei, e eu vou falar aqui, caixas horizontais, sim, tem documento lá que garante que as caixas de camada, a caixa de camada, de fato é a caixa de camadas, que foi o Portugal fez lá na década de 1940, a intenção dele foi a melhor, os objetivos foi o melhor ou foram os melhores. Agora, ela tem uma série de limitações? Tem, e eu já pontuei todas. Então não vou ficar discutindo aqui com quem quer que seja, não estou preocupado com isso, não estou gerando, como eu disse, só aqui para a gente fechar o vídeo, eu tenho um artigo que eu fui premiado o melhor, não que eu seja o melhor em nada, num Congresso Nacional no ano 2018, ocorreu aqui dentro da Universidade Federal do Vale de São Francisco, em Juazeiro da Bahia, e eu mostrei um trabalho que eu venho desenvolvendo com os alunos, um trabalho meio empírico, porque boa parte da ciência também nasce do empirismo. E tem um artigo que está na Acta Brasiliensis, que pertence à Universidade Federal de Campina Grande, eu já pedi lá para o cara, eu já fui premiado, já ganhei, fui o melhor, no meio de muitos doutores, sem ser doutor. Não estou preocupado, não vai gerar nada para mim, não vai me dar nem um centavo a mais, provavelmente não vou mais fazer um doutorado, que era meu sonho, mas nasci no Brasil e há uma série de implicâncias. Eu teria que entrar com mandado de segurança contra meus empregadores, são os secretários de educação, não é o Estado em si, o Estado é a coisa física, é quem está lá comandando, temporariamente, sempre mudando, né, trocando conforme a política. Então eu teria que entrar com mandado de segurança contra o Estado da Bahia, o secretário de Educação da Bahia, de Pernambuco, que ele não libera para pós-graduação. Não libera, tem que ser bem claro. Então não estou preocupado com esse artigo. Vai ser publicado? Não sei. Foi eu que escrevi, é da minha autoria, não foi de ninguém. Não é plágio. As referências que eu cito lá são todas coerentes. A pesquisa, a revisão de literatura que a gente sempre faz quando faz um artigo científico, está lá, tudo que é um artigo científico está lá direitinho. Agora não sei, não vou nem me preocupar, o cara tem mandado, eu vou qualquer dia pedir ajuda de uma pessoa, talvez só para lá, vou pensar, fiz as correções, as alterações solicitadas pela banca examinadora, mas não estou preocupado com isso não. Eu disse que um monte de dados que eu não vou gerar estatística para nada, eu descartei, estou descartando, não estou preocupado com isso não. Nem vem discutir com muita gente, esse pessoal sabe. Agora desafio muitas coisas, vai lá atrás, vem discutir comigo, pronto. Então é isso, mas só dizendo para vocês, que eu expliquei ali de uma maneira bem geral, foi até engraçado, que o Marcelo lá de Granito, ele disse, olha, aí se não entender, aí é aquele negócio, quer que eu desenhe? É uma maneira do pessoal se expressa no dia a dia. Então foi isso, o resumo da ópera foi esse, essa semana ocorreu isso, obrigado por ter assistido, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal, o canal é isso, não tem aqui muito apelo, não tem aquelas coisas, não é diferente de outros canais, até que eu não sou blogueiro, tranquilo?